Meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a incapacidade ela deixa de ser temporária e ela passa, por exemplo, a ser crônica e progressiva no INSS, como é que acontece? Quais são os seus direitos? O que o INSS tem obrigação de fazer? Eu sempre falo aqui, INSS não é para amadores, você precisa ter conhecimento para poder lidar com o INSS, que não é simples, tá? E se você não souber como tudo funciona, a situação fica pior ainda. Quando o segurado ele não recebe, por exemplo, um benefício de incapacidade, geralmente espera-se que com o tempo, esse tratamento adequado, ele se recupere a saúde para retornar ao trabalho, que é o auxílio-doença, que é uma lesão, um acidente temporário. Esse benefício que antes era conhecido como auxílio-doença, né? Mudaram o nome, que coisa importante. Tem caráter provisório e depende de perícia médica periódica para avaliar a evolução do quadro clínico. No entanto, há situações em que a incapacidade ela não se resolve como esperado. Quer dizer, não é receita de bolo. Torna-se crônica e progressiva, exigindo uma nova análise mais profunda por parte do INSS. É importante destacar que essa incapacidade, o auxílio-doença, se destina a pessoas que têm limitações de saúde passíveis, né, e melhora em um prazo razoável. Doenças agudas, por exemplo, cirurgia, recuperação, tratamentos com média duração, são exemplos típicos, tá, de situações em que o benefício é concedido. Veja bem, para você receber o auxílio-doença lá, o perito aprovar a concessão, a doença deve ter essa característica, tá? Mas nem sempre a realidade segue esse roteiro. E muitas enfermidades depois acabam se tornando em quadros de longa duração. E a transformação da incapacidade temporária em crônica ocorre quando a condição de saúde ela persiste sem perspectiva de melhora significativa, mesmo com tratamento médico. Nesse cenário, o segurado passa a ter uma vida que pode ser impactada permanentemente, porque a volta ao trabalho se torna cada vez mais inviável. E é nesse momento que necessita, né? Que mais necessita o segurado de um suporte, de uma reavaliação de incapacidade, né? E é aí que começam os grandes problemas, tá? Entre fatores que comprometem aí a continuidade e a cronicidade da doença degenerativa, sequelas de acidentes graves, distúrbios neurológicos, psiquiátricos, condições autoimunes, são todos quadros clínicos que costumam exigir um acompanhamento constante e, na maioria das vezes, não apresentam cura, apenas controle. E a progressão lenta, mas contínua do problema de saúde tende a reduzir de forma irreversível a capacidade desse segurado. Olha aí. E o INSS não leva isso em conta. Muitas vezes a pessoa está com esse problema, o segurado está com esse problema, está, por exemplo, com uma alta programada, ou precisa de uma prorrogação de um benefício. O perito não está nem aí. Ele não faz uma avaliação se a doença é progressiva desde a primeira concessão do benefício. Não. Simplesmente, muitas vezes, ele coloca lá um motivo esdrúxulo, absurdo, e nega o benefício. O INSS, nessas perícias, precisa identificar se ainda existe uma expectativa de recuperação, ou se o caso já ultrapassou para limites, né, de uma incapacidade permanente. Essa avaliação ela é feita, né, tem que ser feita com base em exames médicos, relatórios, e esses relatórios de especialistas que geralmente acompanham o segurado, né, com relação a essa doença. Esses históricos de afastamento que estão disponíveis dentro do INSS, quanto mais documentada a evolução da doença, maior a chance de você ter um reconhecimento dessa situação. Mas isso depende do perito olhar o documento, que não é nem sempre o que ele faz. É obrigação, faz parte da ética profissional. Ah, mas o médico é funcionário do INSS, mas ele continua sendo médico. Ele tem que ter ética, ele não fez um juramento? Ele tem que fazer o trabalho dele, e não fazem. Ah, inclusive entrou aí um projeto lá na Câmara que é para acabar com a estabilidade do funcionalismo público. É a coisa mais certa que deve ser feita. Tem que acabar com a estabilidade mesmo. Funcionário público tem que ser igual da iniciativa privada. Tem que alcançar metas, tem que fazer o que deve ser feito. Se não fizer, rua. Ou eu estou errado nesse pensamento? Por que funcionário público, porque prestou um concurso, tem privilégios que você aí que trabalha na iniciativa privada não tem? Qual é a diferença?
Quando há constatação de que não existe possibilidade de retorno ao trabalho, nem em médio, nem em longo prazo, esse benefício tem que ser convertido em aposentadoria por invalidez permanente. Anteriormente, entra aí um grande problema, porque antes da reforma da Previdência, quando acontecia uma conversão como essa, a pessoa passava a receber praticamente o salário que ela ganhava na ativa e era aposentada por invalidez. Agora, depois da reforma da Previdência, tem muita gente que não quer. Porque a pessoa recebe uma média de 91% do que ganha na ativa no auxílio-doença. Se não for um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, olha aí. Então, como é que você pode falar hoje de alguém que já está passando por uma dificuldade e recebendo 90%, 91% do que ganhava na ativa? Vamos lá, a cada R$1.000, você está de auxílio-doença, você recebe entre 900 e 910. Se te aposentarem por invalidez, você passa a receber 60, R$600 depois da reforma da Previdência. Se for uma doença ou um acidente que não está relacionado ao trabalho, aí é 100%. Quer dizer, olha o absurdo. Deveria ser ao contrário. Você recebe 91% de auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária, mas quando ela se torna permanente, deveria ser 100%. Desculpa. Você não pode submeter o segurado a uma queda de rendimento. E outra, muitas vezes, essa é a única fonte de renda da família. Quer dizer, já está difícil com 91%, imagina com 60%. Quer dizer, quem vai querer converter o benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? É exatamente isso que eles fizeram. Sabe, é uma das críticas que eu tenho da reforma da Previdência é essa. E eu nunca escondi nada de ninguém aqui. Eu vou pelo certo. Ah, mas o Bolsonaro, quando você fala, porque tem a mesma ideia que a minha. Pensa em família, pensa em Deus, acredita em valores. Pode ser o Bolsonaro, o Zé da esquina, o João lá da não sei do que, pode ser quem for. A pessoa se identifica com os meus valores. E esse é um dos absurdos que eu não concordo. Podia ser a reforma da Previdência na mão de qualquer um. E já disse que tem ministro lá, tem o Barroso, que votou que não, que tem que ser 60% mesmo. Quer dizer, é para ferrar a vida. Né? Hoje nós temos aí a Justiça, né, que nós estamos vendo que é a criadora e fazedora de injustiças, né, aprovando esses absurdos. Esse processo ele não é automático, tá, pessoal? Muitas vezes você continua recebendo e até a convocação para a perícia, onde você vai ter que apresentar. Você vai ter que apresentar documentação, isso, aquilo, para você se aposentar por invalidez e diminuir o seu rendimento. Quer dizer, olha os absurdos. Né? Quando eu falo que eles mexem em legislação, previdenciária, nunca é para melhorar, é sempre para piorar a situação do segurado. E tem gente que fica brava aqui, porque eu falo a verdade. Né? Tem gente aqui que fica bravo. Quando eu falo que sindicatos, associações, são um bando de vagabundos que estão roubando aposentados, pensionistas há mais de 30 anos. Tem gente aqui que fica revoltado. Olha a CPMI lá. Já tem 2 em cana. Olha as coisas que estão vindo à tona. Ah, para você que acredita em picanha e cerveja, tira essa venda do seu olho e enxerga o mundo de verdade. Para de acreditar em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel. Bom, o acompanhamento de especialistas é fundamental para demonstrar, tá, ao perito a realidade do quadro. Mas é o que eu falo, ele tem que olhar. O perito tem que ler os relatórios detalhados, ver os exames de imagem, histórico de internações, laudos de terapia, são peças-chave de um processo como esse. O INSS se baseia em critérios técnicos, mas cabe ao segurado apresentar a documentação que muitas vezes vai ser desprezada pelo perito. Mas essa documentação ela não é desprezada na justiça, tá, pessoal? Se o perito do INSS não olha, não tem problema, porque o perito judicial e o juiz vão olhar. Tá? Além dessa comprovação médica, é necessário demonstrar que a incapacidade está ligada diretamente, olha lá, à atividade profissional. Isso é o tal do nexo causal. A sua incapacidade tem que estar relacionada à sua profissão. Alguém que sofre uma doença crônica pode até desempenhar outras tarefas básicas, mas isso não significa que esteja apto para exercer a sua função de forma plena e contínua. Isso já dá abertura para uma reabilitação profissional. Tá? Então, essa compatibilidade entre a incapacidade e a sua profissão, o seu exercício no trabalho, tem tudo a ver. Tá? Outro aspecto deve ser considerado, que muitas
A maioria das vezes o INSS não considera a idade do segurado, o histórico profissional, a escolaridade. Tá? Existem muitos casos em que pessoas jovens podem até serem reabilitadas. Né? Mas quando a progressividade da doença impede qualquer adaptação, a concessão ela deve ser inevitável. Já que, por exemplo, idosos não tem mais condições de você reabilitar. Uma pessoa de 60 anos, você vai querer reabilitar ela para outra função? A pessoa já está cheia de problemas. Isso é uma coisa natural. A idade vai chegando, as pessoas vão aparecendo problemas. Eu já estou sentindo dor já no corpo, que eu não sabia nem que fazia parte do meu corpo. Eu nem sabia que tinha isso no corpo e hoje é um terror. Vai fazer o quê? É a idade. É comum que o segurado... Ou você aí não sente nada. Larga a mão de ser mentiroso ou mentirosa. É claro que sente. Claro que sente. Filho, não adianta pintar cabelo, querer se vestir de jovenzinha, não, viu? Você continua velha. E o cara continua velho. Não adianta botar uma garotinha de 15, 20 anos debaixo do braço achando que isso te torna mais jovem, não. Ao contrário, te torna uma piada. Que a menina tá no fogo daquele jeito. E você, meu amigo, tá a meia boca. Tá? É comum segurar essa situação, enfrentar batalhas administrativas e até judicial, tá? Para garantir os seus direitos. O processo pode ser demorado, exigir perícia, tá? Que costuma ter um olhar mais detalhado lá na justiça. E a insistência é fundamental, tá, pessoal? Não pode desistir. Existe aí o seu direito que deve ser respeitado, tanto se for auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. O INSS não é de graça, você não está recebendo nenhuma carência, nenhuma esmola. Você só tem direito a esses benefícios porque você paga o INSS. E se você não estiver pagando e não tiver um período de graça no momento que você ficar doente ou sofrer um acidente, não interessa que você pagou 30 anos para trás, você não tem direito. Sabia disso? Ah, mas eu paguei 30 anos, faz 1 ano e meio que eu estou desempregado, que eu não pago o INSS. E eu fui pedir o auxílio-doença, eles negaram. Negam, porque você não tem a qualidade de segurado. E lá na justiça é a mesma coisa. Para você entrar com o processo na justiça, o juiz também verifica se você tem qualidade de segurado e se está dentro da carência. Quer dizer, a carência é exclusa em algumas situações, mas a maioria das vezes ela é exigida, que é as 12 contribuições. Quer dizer, olha como você tem que ter conhecimento do INSS. Tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, né? Você coroão aí, de meu tipo, meter uma menininha debaixo do braço de 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, não te faz voltar no tempo não, viu? Ao contrário, destaca você assim, ó. Põe uma placa bem grande na tua testa. Meu amigo e amigo que está chegando a primeira vez aqui no canal, tem que ser um pouco de diversão também, pessoal. Nada de ficar lá. Já não chega a nossa vida, tem que ficar observando, olhando e vendo tanta imundície, tanta podridão, corrupção, safadeza, canalice, que é o que não falta nesse país, desses políticos, desses governantes. E a gente ainda tem que chegar aqui e tem que... Mas é isso aí. Gostou do canal? Não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado, tá? E você que está sempre me acompanhando, me incentivando, interagindo com o canal, que Deus abençoe sempre a casa de vocês, a vida e a família, tá, pessoal? Que é o que nós temos de principal na nossa vida, tá? Que Deus sempre dê força, dê tudo de bom. É o que eu peço nas minhas orações, para mim, para toda a minha família, e desejo em dobro a todos vocês. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.